Olá, eu sou Ana Ju, sou licenciada em Direito, mestre em Políticas Africanas, sou empreendedora social, sou funcionária pública internacional, sou animadora de comunidades, quer dizer, eu sou tudo. Quando é que eu conheci a Bantuman? Eu conheci a Bantuman quando eu fazia um podcast que chamava-se Malgueta, com duas amigas, a Anete e a Tatiana, e fomos convocadas, chamadas pela Bantuman para fazer um episódio, um podcast com eles, e foi aí que eu tive a primeira interação com a Bantuman. Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu chamado na vida. Eu não posso dizer que isso que é a minha experiência. Eu acho que eu sempre soube o que é que eu queria fazer, eu sempre o fiz sem saber que eu já estava a fazer. Portanto, eu sempre estive envolvida em trabalhos da comunidade, sempre interagi com a comunidade de modo a ajudar a crescer. Sempre partilhei tudo o que eu aprendi. Eu sempre que aprendo algo, eu sinto que não pode ser só meu, eu tenho que partilhar com alguém. Eu tenho que partilhar com um grupo de pessoas, alguém tem algo, todos nós temos que aprender. E se eu tenho o privilégio, às vezes, de estar em certas salas, de participar em alguma coisa que me faz crescer como pessoa, eu quero transmitir isso a pessoas que também possam crescer com isso. Portanto, quando eu estava na Inglaterra, eu e a minha prima criámos a Juico, que é uma empresa que ajuda os imigrantes afro-lusófonos a integrar na sociedade inglesa. Portanto, na área de educação, trabalho, saúde, tudo aquilo que eles possam ter alguma dificuldade em integração, nós apoiávamos nesse sentido, era sem fins lucrativos e apoiámos muito a comunidade nesse sentido. Depois consegui um posto na Guiné-Bissau, eu sempre quis estar na Guiné, não nasci na Guiné, nasci em Portugal, fui para a Inglaterra com 9 anos, mas quando eu cheguei, em 2010, eu decidi que tinha que vir para a Guiné, não sabia como, mas sabia que eu tinha que vir. E, entretanto, decidi que é que eu ia estudar, que eu acabei por escolher Direito e tinha sempre uma visão de que queria trabalhar numa organização internacional, também não sabia qual seria. Continuei a fazer o meu trabalho, fazia muito trabalho voluntário com as comunidades. Há uma organização na Inglaterra que chama-se Citizens Advice Bureau, que é também uma organização semelhante àquela que eu criei, que é o Juico. E o Citizens Advice ajuda as comunidades de forma gratuita a poder lidar com problemas que eles possam ter na área de saúde, emprego, etc. Fiz muito trabalho voluntário com eles, aí é que eu aprendi muita coisa e depois criei o Juico. E quando acabei a minha licenciatura, fiz voluntariado, juntei dinheiro, trabalhei num supermercado na Inglaterra que chama-se Sainsbury's. Juntei dinheiro e comprei bilhete e fui fazer voluntariado no Quênia, fiz um mês lá, depois fiz um mês na Tanzânia e um mês em Madagascar e fiz trabalho voluntário lá, a ensinar inglês, também tenho um curso de ensinar inglês. Ensinei inglês num orfanato no Quênia, num orfanato em Madagascar e numa escola privada na Tanzânia. Depois disso, voltei para a Inglaterra. Comecei a trabalhar numa faculdade que é London Metropolitan University e eu era Customer Advisor. E o trabalho era super bom, pagava super bem. E a minha mãe disse, ok, ela já está encaixada, acabou, já não vai querer fazer mais essas coisas que ninguém sabe. Depois, um mês passou e eu consegui um estágio na União Bis, que é uma missão das Nações Unidas na Guiné-Bissau que fechou em 2020. E eu disse, olha, consegui esse posto, 6 meses de estágio, eu vou para a Guiné. Vim para a Guiné, fiquei 7 meses, queria ficar, não me deixaram porque eu não tinha idade, na altura tinha 22 anos. E depois a minha chefe na altura, ela aconselhou-me, disse, olha, toda a gente está aqui, todos os outros estagiários estão aqui, já têm um mestrado, tu és a única que não tens. Portanto, é melhor pensar bem se queres continuar aqui ou se vais fazer o teu mestrado, porque nas Nações Unidas toda a gente tem um mestrado, um PhD, várias licenciaturas, só tens uma. Então foi aí que eu decidi voltar para Londres e fazer o meu mestrado em Políticas Africanas. Eu não fiz o mestrado porque eu queria fazer o mestrado, mas eu fiz o mestrado porque eu sabia que era necessário para a carreira que eu precisava e para a carreira que eu queria ter. E realmente
o título não importava, o importante era ter o mestrado. Portanto, eu fui para a School of Oriental African Studies, em Londres. Fiz o meu mestrado em políticas africanas, que eu amei. E foi através do meu mestrado que eu consegui realmente ver, tipo, olhar no espelho e dizer, tipo, tudo o que eu achava que eu sabia e que eu pensava que eu não precisava de aprender mais nada porque eu já sabia tudo quando eu acabei a minha licenciatura, e que eu aprendi mesmo que ainda tem muito que se aprender e eu nunca vou aprender tudo. Portanto, o meu mestrado, eu aprendi muito mais sobre mim mesma do que o curso em si. Eu consegui me conhecer e pensar de uma forma crítica que eu acho que me ajudou imenso quando eu voltei para a Guiné. Voltar para a Guiné para mim foi uma experiência única, que eu posso dizer, porque eu vivi a minha vida toda na Inglaterra. Eu posso dizer, porque com 9 anos, o que é que eu sabia? Não sabia nada de Portugal. Quando eu fui para a Inglaterra, ia que eu consegui me formar e ser a pessoa que eu sou, definir os meus pensamentos, definir as minhas opiniões sobre o mundo, etc. E quando eu vim para a Guiné em 2020, eu acho que havia muito aquela situação do Black Lives Matter. E havia os protestos, etc. E eu saí da Inglaterra num clima em que eu estava super, tipo, era super aparente que eu era preta. E tipo, eu queria sair disso, queria parar de passar racismo. E quando eu cheguei à Guiné, foi tipo... foi transformador, porque para mim é tipo, uau, toda a gente parece comigo. Nós somos todos iguais aqui, tipo, é bem estranho. Mas eu saí dessa para ter, tipo, de notar que eu sou uma mulher. Tipo, eu não sabia que eu era mulher da forma que acabou por ser aparente aqui na Guiné. Que eu acho que é uma sociedade assim muito diferente daquela que eu experienciei, né? E a Guiné para mim, eu digo sempre que foi tipo um crash course para a vida. Porque eu saí da casa dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus melhores amigos, que era tipo... eu estava a viver numa bolha de conforto, e quando eu cheguei à Guiné eu tive que aprender tudo. Estou num continente novo, estou a ver coisas que eu nunca vi, estou tipo, a conhecer a vida de uma forma que eu não tinha conhecido antes. Eu acho que isso para mim foi um wake-up call, bom e mau. Porque, por exemplo, eu agora dou muito mais valor à vida. Porque eu posso dizer que, quando estás na Europa, é mais aquela de pensar no futuro, de pensar de o que é que vais fazer daqui a 5, 10 anos. E quando eu cheguei à Guiné, eu notei logo que as pessoas tipo, pensam no presente dia. É tipo, vivem um dia de cada vez, porque o amanhã literalmente não é garantido. Se tu estiveres doente, uma dor de cabeça, literalmente a pessoa pode morrer. Porque não é aquela dor de cabeça. Talvez era uma doença que a pessoa já tinha, mas como não há acesso à saúde básica, a pessoa fica com aquela dor de cabeça que depois acaba por se transformar em outra coisa, a pessoa morre por uma coisa que realmente não era necessário, né? E também, como o meu trabalho me expõe muito às pessoas que vivem em tabancas, que não têm mesmo acesso a nada, nem luz, nem água, eu começo a ver, por exemplo, como é que eu vou pensar de que é que eu vou fazer aqui a 10 anos se eu nem sequer posso comprar comida, não posso comprar nada para conservar durante uma semana, nem um dia. Tudo que eu compro tem que ser consumido naquele dia. Por exemplo, eu não posso comprar peixe e dizer, ok, vou comer o peixe ao longo deste mês. Eu tenho que comer naquele dia. Para já nem sequer tenho dinheiro para comprar isso. Em algumas tabancas que eu viajo para o trabalho, por exemplo, tabancas em Sonaco, vês pessoas que literalmente não podem comprar arroz, trocam por outras coisas que eles, das colheitas que têm, não têm dinheiro, literalmente. Portanto, a Guiné, definitivamente, a maior lição que eu aprendi na Guiné é mesmo viver todos os dias. Eu não tinha essa percepção da vida que, tipo, amanhã tu podes morrer. Sim, podes morrer amanhã na Europa. Mas a morte é um conceito muito mais visível. Tipo, tu vives aquilo, tipo, tens pessoas à tua volta que estão hoje aqui e amanhã não estão. Tipo, é uma coisa que eu, sinceramente, posso dizer que nunca tinha passado na Europa. Definitivamente. Tipo, eu sou uma privilegiada. Mas, por exemplo, eu cresci no bairro em Portugal e também na Inglaterra também eu sou do bairro. Em Portugal, eu sou da linha de Sintra, lá que eu cresci praticamente, né? E na Inglaterra eu sou de Hackney, que é um dos bairros mais pobres da Inglaterra, ou menos quando eu vivi lá, logo no início. E
Tipo, portanto, eu nunca me vi como uma pessoa privilegiada, porque, na verdade, eu nunca fui. Nunca tive acesso. Estive em escolas públicas, nas escolas mais menos equipadas, com menos oportunidades, posso dizer. Tipo, há muita coisa que eu não tive acesso. Mas quando eu vim para a Guiné, de repente, eu sou privilegiada. Eu lembro uma vez eu estava numa conversa entre amigos e tinha alguns colegas internacionais e nós sentámos assim e dissemos, não, na Guiné tipo, não há pessoas assim que têm muito acesso, tipo, toda a gente tem tipo, um acesso básico às coisas, não sei o quê. E o nosso colega virou-se para mim, ele é brasileiro, ele estava aqui também a trabalhar e ele disse, sim, tu não sabes quem são os privilegiados porque és tu. Tu é que és a privilegiada aqui. E para mim foi um wake-up call, sinceramente, porque eu saí de viver do working class, como dizem, na Inglaterra, para estar aqui num middle class, posso dizer, porque eu não sou upper class, não tenho um salário assim em comparação a outras pessoas, mas sou middle class, né? E para mim também foi aquela de... Eu tinha muito que se pode dizer um diaspora savior complex, que dizem que é tipo quando tu achas que por estares na diáspora tens acesso a tudo aquilo que existe no Ocidente, tu achas que és melhor do que os que estão aqui. Mas o meu trabalho foi um wake-up call, tipo, acordei para a vida mesmo, porque quando eu trabalho com os jovens, especialmente na Guiné, eu digo, tipo, eu não sei nada. Estes jovens aqui, eles são cabeças. Tipo, eles sabem exatamente quais são as soluções para resolver o problema que a Guiné tem. Os problemas que a Guiné tem. A única coisa que eles não têm é as oportunidades. Oportunidades que eu tenho agora e que estou a tentar dar o meu máximo para criar plataformas para eles, porque eu agora sei mesmo que, tipo, eu vivia uma ilusão na Europa. Eu pensava que eu sabia isto, sabia aquilo. E eu ainda vejo pessoas na Europa a viver assim, a ter essa mentalidade. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo, olha, tu não sabes mais que ninguém aqui. Definitivamente não sabes mais das pessoas que vivem aqui e não têm como sair, porque não têm o passaporte, tu quando levantas podes ir embora, whatever. Mas quem vive na Guiné, eles sabem exatamente como é que podem resolver os problemas em termos de agricultura, de saúde, educação. Tudo aquilo que é sustentabilidade, ação climática, eles têm noção, só não têm oportunidades. Não sei, eu não sei como é que eu me sinto, porque tudo o que eu não faço por visibilidade, eu não faço porque quero estar no Powerlist ou outro equivalente, é uma coisa que vem dentro de mim. É mesmo, por mais que eu tenha 50 mil coisas a fazer, o que me faz sentir bem, o que me faz sentir eu, é quando eu dou à comunidade aquilo que já me deram. É quando eu consigo devolver aquilo que... Porque eu sinto que as oportunidades que eu tenho, às vezes eu sinto, tipo, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, eu digo tipo, eu? Porquê? Porquê que vocês estão a dar esta oportunidade? Porquê não outra pessoa? E é aquele... Eu digo que é imposter syndrome, eu tenho imposter syndrome. O síndrome de impostor, que é quando a pessoa acha que não merece aquilo que tem. E eu digo isso abertamente porque é algo que eu estou a tentar ultrapassar, né? Porque eu sei que acaba por... Às vezes eu estou em espaços e sinto que não sou merecedora, mas é uma jornada, mas é bom e mau, sinceramente, porque quando eu sinto que eu não sou merecedora em estar em espaço, isso encoraja-me ainda mais a partilhar tudo aquilo. Tipo, vocês não estiveram naquela sala, mas eu vou fazer questão de vos passar, transmitir tudo aquilo que eu aprendi. Mas também às vezes acaba por ser muito cansativo, porque é uma batalha interna que eu tenho sempre, eu acho que é uma fraqueza para mim, que eu não consigo às vezes aceitar que eu mereço alguma coisa. Para mim é muito difícil mesmo. E eu não sei como é que eu posso ultrapassar isso, é uma jornada para mim. Perguntem-me daqui a 10 anos como é que eu melhorei, mas não sei, eu fiquei feliz de ter sido homenageada ao pé de outras pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu vejo o trabalho deles e eu acho que é louvável. E espero poder contribuir ainda mais, espero continuar a contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde eu passo e as pessoas que cruzam o meu caminho. É só isso que eu posso dizer. Gratidão. Na Guiné-Bissau eu quero que todo o trabalho que nós fazemos, através da Organização do Trabalho, eu quero que esse trabalho todo seja adotado pelas comunidades para que seja sustentável. O trabalho que eu faço é desenvolvimento de comunidades em todos os setores públicos. Eu sou, como eu disse, funcionária pública internacional
e nós trabalhamos em desenvolvimento de comunidades, especialmente aquelas que têm menos acesso a serviços públicos. E eu quero que as comunidades se apropriem do nosso trabalho, o trabalho que nós levamos a eles, porque tudo o que nós fazemos é em prol das comunidades e tudo o que nós fazemos é do governo da Guiné-Bissau, é da Guiné-Bissau. E é necessário que as comunidades venham ter connosco e digam-nos quais são as necessidades que eles têm e quando nós vamos a um projeto, para que eles digam, ok, obrigado, nós agora vamos seguir em frente com isto. Porque eu acho que muitas vezes, não só na Guiné-Bissau, eu acho que o problema de desenvolvimento em África tem mais a ver com a manutenção dos projetos a longo prazo. Porque um projeto vem, é um projeto perfeito, super bem desenhado, levando em conta as necessidades das comunidades, às vezes até co-criado com as comunidades para que tenha sustentabilidade, mas eu acho que às vezes, por não ser apropriado pelas comunidades, acaba por não ser sustentável. Porque eles acham que isto aqui não é deles. É alguém que tissil, se dá no cana com não tem aquela de tipo, eu vou apropriar, isto é meu, se estragar eu tenho que arranjar, tenho que fazer de tudo para que não se chegue a esse ponto. E eu acho que às vezes falta uma apropriação, é tipo, venham nos ajudar, quando na verdade devia ser, vamos nos ajudar. Tipo, nós temos, isto é nosso. Eu acho que às vezes falta muito isso.